Encontro Literário. Hoje continuaremos com a apresentação dos livros que chegaram aqui na minha casa, da Edições Quirion, no site da Edições Quirion, da editora Liceu, uma série espetacular na área de educação. E agora eu apresentei para vocês anteriormente, o livro Pequena História da Educação, que era um outro autor, o Rui de Aires Belo. Agora eu vou apresentar para vocês 5 livros de um mesmo autor chamado Louis Ribolet, também da editora Liceu, que foi chamado o livro História da Educação lá na França, quando ele foi lançado. É um livro espetacular. Esse senhor nasceu em 1871, faleceu em 1944, estudou nos primeiros anos no Colégio Irmãos Maristas, que é bem famoso, católico, e também fez seminário lá, se tornando professor primário. Depois ele foi estudar, ele foi para os Estados Unidos depois, e depois ele retornou para a França, lançando essa obra aqui em 5 volumes, que foi reconhecida na França, certo? Muito reconhecida lá, e ele foi reconhecido também como um grande autor, um grande educador. Vamos ao sumário da obra. Primeiro ele vai falar as noções preliminares, a necessidade dos estudos pedagógicos, filosofia e pedagogia. Depois ele vai falar no capítulo 1 sobre a psicologia educacional. Aí ele vai entrar na primeira parte sobre inteligência, método da psicologia, que aí seria a psicologia do adulto e a psicologia da criança. Depois no capítulo 2 ele vai falar consciência psicológica. O capítulo 3 dessa obra, da primeira obra, que esqueci de apresentar, Manual de Psicologia Aplicada à Educação, volume 1, está no primeiro volume. Depois ele vai falar sobre o conhecimento do mundo exterior. Capítulo 4, importância da educação dos sentidos. Aí nesse capítulo ele vai falar sobre educação do tato, educação da vista, educação do ouvido, do paladar e do olfato. Olha que interessante. Capítulo 5, a memória, tipos de memória, memória imediata, memória mediata. Olha lá, muito legal, né? Capítulo 6, associação das ideias. Aí vai falar sobre afinidades associativas e o papel das afinidades associativas. Capítulo 7, a imaginação. Capítulo 8, a representação do futuro. 9, a atenção. Capítulo 10, a abstração. Não se confunde com imaginação, olha que interessante. Capítulo 11, a generalização. Capítulo 12, o juízo. 13, o raciocínio. 14, a crença. E o 15, a linguagem e o pensamento, o estilo. É um livro de 262 páginas, é um livro interessante, acho que está 8 e pouco, se não me engano, esse primeiro volume, mas adquiram todos, que está valendo muito a pena. R$8 e pouco, um livro de 270 páginas, que pode trazer um conhecimento na área de educação, e você pode aplicar consigo mesmo e com as outras pessoas, pode ser um abençoador das outras pessoas, e até uma opção de presente de Natal para quem trabalha na área de educação, também é uma opção. Aí nas noções preliminares, só para vocês terem ideia dessa obra, eu vou ler um trechinho para vocês. Diz assim, necessidade dos estudos pedagógicos. O problema educacional não é de fácil solução. É verdade que poderíamos reduzi-lo a 2 termos: tornar a criança como ela é para torná-la como deve ser. Então, tomar a criança como ela é para torná-la tal como deve ser. Embora curta, esta fórmula encerra um mundo de ideias. Façamos-lhe breve exame. É preciso tomar a criança como ela é, com seus recursos mentais, suas lacunas, com seu pequeno vocabulário, seu grau de atenção, atrativos, repugnâncias, qualidades e defeitos próprios da idade, e também com as inclinações, paixões nascentes, vontade fraca e vacilante. Torná-la tal como deve ser, isto é, desenvolver, ampliar, educar-lhe as faculdades, ornar-lhes o espírito de conhecimentos, convidá-la a colaborar nesse trabalho de formação, provocar, animar, redigir-lhe os esforços, mostrar-lhe os defeitos
e agir de acordo com a criança para erradicá-los. Instilar-lhe, enfim, na alma o amor da verdade, do bem e do belo. Aqui é educação clássica. Interessante, hein? Tudo que muitas vezes a gente sequer, quando você tem um filho, você está perto de uma criança, você pensa sobre isso, né? Esse programa é de um alcance extraordinário e ainda mais, o mestre não tem o direito de entregar-se a especulações versáteis nem a arquitetar a priori teorias e sistemas educativos. Não lhe assiste o direito de inventar o ideal humano. Ele deve aceitá-lo ou descobri-lo. Então aqui, pessoas que querem inventar a roda da humanidade, né? Muitos professores querem inventar a roda da humanidade, como a gente tem visto hoje em dia. E nós já temos aí pelo menos 2.500 anos de educação clássica, que é a educação que veio anterior a essa, né? Então, aprendeu que já se testou, né, na humanidade, se formando os grandes gênios, que era o método da educação clássica, que é o que ele está seguindo aqui. Disto decorre para todo homem que quer educar a necessidade de formação pedagógica. Para tornar a criança tal como deve ser, importa conhecê-la e estudar o método a seguir, a fim de formá-la. Eis porque duas coisas são necessárias à ação educadora. 1. Levar em conta o sujeito que é a criança, né? 2. Adaptar o ensino à criança, isto é, levar em conta a natureza das matérias a ensinar, né? E aí ele vai falar uma coisa interessante, que aí ele começa a justificar também por que ele trata, né, sobre psicologia, disciplina preventiva, que é o volume 3, volume 4, diretrizes metodológicas, e o volume 5, diretrizes metodológicas também, que são dois volumes da psicologia, o 1 e o 2, e o 4 e 5 também. São dois volumes, que é diretrizes metodológicas. Então, só um volume é a parte da disciplina preventiva, que eu já vou apresentar para vocês nos outros vídeos. A filosofia e pedagogia, olha que interessante, filosofia e pedagogia. A filosofia é a base dos estudos pedagógicos. No cumprimento do dever, o professor está em face de problemas discutidos pela filosofia. Relações entre alma e corpo, higiene, exercício físico, trabalho manual, influência do moral sobre o físico e do físico sobre o moral. Estudo das faculdades. Como orientá-las sem conhecê-las? Caráter, hábitos, inclinações, paixões. Mecanismos do raciocínio. Processos gerais do método. Análise, indução, dedução, analogia. O bem e o mal. A obrigação, a sanção, os deveres gerais e particulares, a moral religiosa, individual, social. Bem e o mal, né? Como solucionar esses problemas difíceis sem noções precisas de filosofia? Tá? Então, é a indispensabilidade, né, da filosofia no dia a dia. Aí eu estou fazendo só um resumo, claro, né? A lógica e a pedagogia. Aí depois ele vai falar sobre a moral e a pedagogia, a psicologia e a pedagogia. Olha que interessante. Eu vou ler a parte da psicologia, que está muito comentando hoje, né? A parte de psicologia. Olha que interessante. A psicologia é a base da pedagogia, porque dá a conhecer a alma da criança e suas manifestações. O professor que não estuda essa alma trilha a via do empirismo. É o parecer de todos os mestres. Ele diz assim, todo método que não se apoia no conhecimento exato dos princípios constitutivos de nossa natureza e da ordem real da subordinação das faculdades só pode ser falho e incompleto. Aí ele cita mais um autor aqui. Se admites, diz Spencer, que o espírito humano tem duas leis e que a evolução da inteligência do aluno lhes está sujeita, conclui-se que a educação só pode ser bem orientada pelo conhecimento destas leis. É indispensável conhecer os primeiros princípios de fisiologia e as verdades elementares de psicologia se quiseres educar convenientemente as crianças. Tá? Então, aí ele vai falar no final aqui, né? Ele cita mais um autor, depois ele fala no final. Mas, além da psicologia geral, há a psicologia da criança, que consiste em estudar a criança, em conhecer-lhe a transição de criança para homem. É recente e incompleta, não produziu os resultados esperados. Todavia, incidiram em erro os professores que não se aproveitassem dos resultados colhidos.
Os estudos sobre esta matéria serão completados pela observação direta das crianças, tá? Então é isso, pessoal. Você vê que é um livro bem completo e vejam que ele não foge desse assunto da psicologia que muitos podem desprezar, né? Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo aí para falar no segundo volume. Um grande abraço.